quando a gente fala que a gente está vivendo um momento muito importante, que é justamente esse momento de transição, esse momento de fortalecimento da Petrobras, de reconstrução da Petrobras, porque se é verdade que todos os governos tentaram privatizar a Petrobras, certo? Teve a quebra do monopólio, os leilões, o plano de investimentos, pegou o governo do PSDB, do PT. Também é verdade que o último governo, né, do Bolsonaro foi o que tentou jogar a pá de cal, né, mais profundamente e conseguiu vender refinarias, vender ABS distribuidora, enfim, retirou a Petrobras de todas as zonas do Nordeste. Foi uma região que foi abandonada pela direção da Petrobras no governo anterior. E, nesse governo, a gente alimentou uma expectativa que a gente não viu se realizar completamente o que a gente estava com a expectativa toda. Né? E uma das expressões foi principalmente agora no acordo coletivo. Tanto desde a questão do preço da gasolina, quanto a retomada da refinaria. Continuam os leilões do petróleo acontecendo tranquilamente, privatizando o patrimônio da União, doando o patrimônio da União. Ou seja, não é isso que a gente quer da Petrobras. Não é essa a missão que a gente acha que a Petrobras tem que ter. Quando a gente fala missão, é porque a missão da Petrobras, o cara que fica lá, né? Missão, tal. Foi modificado e a gente acha que não pode continuar assim. A missão da Petrobras não pode ser remunerar seus acionistas. Tem que ser um vetor de desenvolvimento da economia nacional. É isso que a gente fala, é isso que a gente briga, e o sindicato, que são vocês, que somos nós, tem essa missão também. Esse puxa-estica aí sempre acontece no acordo coletivo de trabalho, acontece em vários momentos. A gente acabou de fechar um acordo coletivo de trabalho que, na nossa opinião, na opinião da FNP, do Sindicato RJ, a gente acha que poderia ter avançado muito mais. Poderia ter reconstruído, ou reconquistado, ou recuperado, melhor dizendo, muitos dos direitos, talvez você não saiba, mas vocês devem ter ouvido aí o debate, recuperado muitos direitos que a gente tinha, só precisão para não ir muito longe, em 2015, por exemplo. Hoje, a gente acha que o papel do sindicato, o perfil do sindicato e do seu programa, os princípios do sindicato, tem que ser sempre, e antes de mais nada, independência de classe, independência de qualquer governo ou patrão, independência de qualquer partido, esteja no governo, não esteja no governo, esteja com um plano mais próximo ou menos próximo de quem está na direção do sindicato ou não. Essa questão de não transformar o sindicato numa correia de transmissão, seja do partido, seja do governo, seja do patrão, que no nosso caso é a mesma coisa, certo? O governo é o nosso patrão, mas também independência mais para baixo, inclusive, dos gestores. A gente acha que é fundamental que o sindicato funcione dessa forma. Bom, há alguns anos houve uma ruptura e foi construída a FNP justamente porque a federação que existia até então como uma só não conseguiu manter sua independência. Em detrimento dos trabalhadores, optou por defender, antes de mais nada, os projetos do governo, os projetos em última instância do patrão. Esse sindicalismo a gente não concorda, a gente acha que tem que ter um outro perfil, tem que ter uma outra maneira de lidar com as coisas. E principalmente também a metodologia do ponto de vista de que os trabalhadores decidam, de fato, tomem nas suas mãos a direção do sindicato, tomem nas suas mãos a direção da federação. Porque, mesmo a gente discordando da direção de uma federação, por exemplo, como era na época, a gente pode sempre lutar, faz oposição, disputa eleição e tal. Mas se não existe mais democracia, como é o caso, se não existe mais democracia, a gente sequer pode lutar, e a opção é organizar os trabalhadores em outra alternativa, construir uma alternativa de luta. Então, o sindicato, por isso, como o Eduardo Henrique falou, deve ser uma entidade independente de qualquer governo e de qualquer projeto partidário. Não que não tenhamos partidos no sindicato, não tem nenhum problema
em relação a isso. A questão é que a ferramenta sindicato ela é uma ferramenta comum do conjunto dos trabalhadores, que tem posições políticas distintas entre a classe trabalhadora. Né? E todo mundo tem que ver o sindicato como o seu, que é uma ferramenta comum entre todos nós. A ferramenta partido é outro tipo de ferramenta. Eu sou militante de um partido e outros são militantes de outros partidos dentro do sindicato. Mas o sindicato não é de nenhum partido e não pode ser ferramenta de projetos eleitorais. Vocês não vão ver o nosso sindicato, que é a nossa federação, fazendo apologia do governo, fazendo apologia de que esse governo é melhor do que aquele, etc. Claro, todos nós brigamos muito para tirar o inominável, né? Para tirar, porque estava... aquilo é terra arrasada, queria botar uma arma na nossa cabeça e ia atirar. Né? Não só, talvez não só figurativamente, né? Estava empurrando a gente pelo precipício. Naturalmente, foi uma luta de todos nós para tirá-lo. O primeiro batalhão, os trabalhadores petroleiros são o primeiro batalhão de defesa da conquista do povo brasileiro, que é a Petrobras. Porque a Petrobras não foi criada pelos petroleiros. Foi criada por uma das maiores lutas que já houve na história do nosso Brasil, chamada Campanha Petróleo é Nosso. Certo? E essa campanha, eu garanto a vocês, não havia ninguém com uma faixa dizendo queremos uma empresa para dar lucro para os acionistas. Eu garanto a vocês que não tinha, pelo menos não há nenhum registro fotográfico nesse sentido. Tá? Que era soberania energética, o petróleo é nosso, né? É uma coisa de garantir, uma empresa para garantir, vendo o petróleo como um bem estratégico, não apenas como uma simples commodity. Apesar de ter acabado formalmente o PPI, o paridade de preço de importação, segue o preço do petróleo, o preço internacional ainda. Por quê? Porque o acionista não quer que a Petrobras venda o petróleo, o combustível, um preço mais barato para beneficiar o povo brasileiro. Se ele pode vender lá fora, o custo de oportunidade, não é isso? Né? Então, tem vários aspectos aí. Né? Então, nós precisamos saber que precisamos de uma ferramenta que lute pelos nossos direitos e lute efetivamente em defesa da Petrobras de forma estratégica, se nós não queremos, no futuro próximo, deixar de existir como nós existimos hoje. Hoje, no ano passado, havia uma proposta de distribuição de 120% do lucro, ou seja, 20% a mais do que a empresa produziu de lucro, pegou 20% que tinha no caixa para distribuir para o acionista, a sua maioria estrangeira. Né? Enfim, eu tenho orgulho de ter feito parte do crescimento, do avanço do nosso país como petroleiro. E hoje, o que está sendo posto é, pelos acionistas, destruir a nós, aposentados, que ajudamos a crescer esse país. O reajuste nosso, para a maioria, está sendo 0%, porque o reajuste que saiu aí foi só em cima da RMNR, e aquilo que impede hoje a privatização e a perda do futuro do emprego de vocês, né, chama-se AMS e Petros. E é isso que estão lutando para destruir a Petros e a AMS para facilitar a privatização e o sumiço do futuro de vocês. Então, eu espero que vocês tenham entendido que esses dois itens, Petros e AMS, têm que ser preservados para se preservar a Petrobras estatal e como uma empresa impulsionadora do nosso país. Nós todos aqui somos do sindicato. Você é o sindicato, você é o sindicato, você é o sindicato, você é o sindicato, todos nós. Haverá, sem dúvida, pessoas que são contra o sindicato, faz parte aí do debate de ideias. Mas, o que eu quero ressaltar é o seguinte: para que a gente tenha realmente força na luta, muito mais do que a diretoria A ou a diretoria B, é o conjunto de nós, trabalhadores, atuando. Isso é que a gente precisa. Quando a empresa, tem aqui o pessoal carregado, quando a empresa chega e vê que o sindicato tem meia dúzia de gato pingado por trás, o que a empresa vai conceder? Quase nada. Agora, se a empresa vê, olha e fala, caramba, a quantidade de filiados desse sindicato representa um percentual bastante elevado do conjunto da categoria. Ponto 1. Ponto 2. Olha, as assembleias são cheias. As manifestações estão cheias. Isso, ao outro lado da mesa, a empresa, ela vai ter que, não é nem que ela queira, ela vai ter que agir de modo mais condescendente. E
muitas vezes não vai ser resolvido somente na negociação. E muitas dessas vezes vai ser necessário entrar no judiciário. Não que o judiciário seja a favor dos trabalhadores, muito pelo contrário, está do outro lado. Mas ainda assim, nas contradições do sistema, a gente atua também no judiciário. E nesse sentido, os sindicatos têm assessorias jurídicas. Assim, quem aqui for associado vai poder, sem pagar os honorários que pagaria a um advogado externo, né, os honorários comuns, sem pagar isso, vai poder usufruir do jurídico do sindicato. Ações coletivas valem independente se você é filiado ou não. Porém, uma vez ganha a ação, só pode executar pelo sindicato quem é filiado ao sindicato. Executar, para quem eventualmente não saiba, é a fase final de uma ação judicial, é a fase em que o que foi ganho, em tese, se transforma em ganho concreto. Tá? Então, isso é uma coisa importante. Além disso, o sindicato realiza inúmeros eventos, né, dentro da lógica de aprofundar o debate, a formação nossa dos trabalhadores de conjunto. Então, todos esses pontos são muito importantes para a gente se filiar. Eu queria também trazer aqui um ponto, né, que alguns companheiros me precederam, falar da importância da Petrobras. Essa não é uma empresa como qualquer outra. Primeiro, pela sua história. O Boca me precedeu e falou: Petrobras não foi criada por um empresário e sequer foi criada por um governo propriamente, embora, sim, Getúlio tenha assinado a lei de criação da Petrobras 3 de outubro de 1953, a lei 2004. Entretanto, e fazia em certa medida parte, sim, do projeto de governo do Getúlio, projeto político, mas quem garantiu a criação da Petrobras foi o povo nas ruas. Já nasceu como SA, mas ainda que incompleta, foi uma gigantesca vitória do povo trabalhador brasileiro, que nós precisamos garantir ano após ano. Vocês estão vindo para atender uma demanda nossa dos últimos anos, principalmente de uns 8 anos para cá, onde a empresa teve uma redução de efetivo assim, brusquíssima, a gente caiu quase para metade, não sei, do nosso efetivo, considerando 2015, mais ou menos. E o resultado disso foi que algumas áreas operacionais ficaram extremamente escaçadas com relação ao efetivo. O pessoal fazendo hora extra, igual maluco, né? E vocês estão vindo aí para atuar, para dar uma preenchida. Também uma demanda grande de nível superior, que também tem sido uma demanda nossa apresentada nos últimos anos, cobrado sistematicamente pelas 2 federações. Então sejam bem-vindos, né? Só para terminar eu estava falando da Transpetro. Eu sou técnico de operação da Transpetro, e a Transpetro, gente, para que vocês entendam, vocês estão entrando na holding Petrobras. Nós temos, a gente não pode se esquecer, nunca pode deixar para trás. Os companheiros, nós temos também as subsidiárias que pegam o sistema Petrobras. Quem são? Transpetro, alguns exemplos, tá? Transpetro, TBG, PBio, essas são as principais subsidiárias que integram o sistema Petrobras há pouquíssimo tempo. Nós tínhamos a BR Distribuidora, que infelizmente, nessa ânsia de entregar desesperadamente essa empresa, que era uma das mais lucrativas do nosso sistema, foi privatizada. Então, é importante a gente ter em mente que todo o sistema Petrobras, nós devemos agir em conjunto, não devemos deixar ninguém para trás, porque a tendência privatista é ir fatiando pelas perolas, e vão tirando a gordura. Aí falou, opa, uma subsidiária aqui, como já fizeram. Saibam que nada nessa companhia vem de mão beijada. Não é só falar com o gerente, não sei o quê, está acontecendo uma injustiça aqui, não é nada. Não é só assim que a gente consegue as coisas aqui nessa empresa. Aqui a gente consegue também com muita organização de base, tá bom, gente? Então, só para ressaltar aqui a importância de nos mantermos juntos, organizados, vamos pegar o contato de dirigentes sindicais, vamos trocar essa ideia. Nós do Sindicato RJ vamos representar vocês aqui nesse primeiro momento, nesses primeiros meses que vocês estão aqui, e muitos ainda devem permanecer, tá bom? Então é só isso, sejam bem-vindos e estamos juntos nos próximos anos ou meses. Mostra tudo, todos que vai ganhar um EPI
funcionários da Petrobras, ok? Da companheira que estiver nessa lista aqui, tá? Vamos pegar a primeira companheira que estiver nessa lista aqui. Eloá Pontes. Rafael Ribeiro Gurgel.